Bom dia, meus irmãos. Precisamente 5 horas. E hoje nós queremos falar sobre um assunto que, na minha opinião, é muito relevante, especialmente para aqueles que são cristãos de fato e de verdade, e também para os nossos amigos e quem quiser se ater ao assunto. Queremos falar sobre mente sadia. Em primeiro lugar, o que é a mente? Segundo as minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão que mente ela não tem um corpo, ela é uma parte incorpórea. Nela está a nossa inteligência, nossa sensibilidade, está o espírito, o pensamento, o entendimento. E muita gente acha que ideia e pensamento é a mesma coisa, mas não é. A ideia, ela vem à mente, muitas vezes nós a aceitamos e outras vezes nós a rejeitamos. Quando nós a aceitamos, nós começamos a colocar o pensamento em cima daquela ideia e aí desenvolver um plano, alguma coisa assim. Então, o desenvolvimento intelectual, a faculdade intelectiva, a mentalidade, a inteligência, segundo Einstein, está na mente. O que a Bíblia diz sobre a mente? É interessante. Em Romanos 12:2, ela diz uma coisa aqui, eu vou abrir a Bíblia para mostrar, né? É algo assim muito interessante que ele diz aqui, porque vai nos mostrar exatamente o que nós devemos fazer como cristãos. Olha o que ele diz aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na Bíblia, a nossa mente, ela tem que ser voltada para Cristo. O próprio Paulo diz em outro texto que nós devemos ter a mente de Cristo. Portanto, não conformar aqui significa não tomar o molde do mundo, não deixar com que o mundo faça de nós um molde segundo o que ele quer implantar em nossa mente. Significa, se eu estou na escola estudando história, filosofia, ciência, psicologia, seja lá o que for, eu tenho que ter um espírito analítico sobre aquela ideia que os professores estão passando para mim. Será que aquilo é verdade? Aquilo é mentira? Será que estão querendo cauterizar minha mente para que eu siga este segmento? E aí eu perco todo o espírito analítico. Por isso, na mente está a fonte de todas as ações humanas praticadas ou reprimidas aqui dentro, aquilo que a pessoa gostaria de praticar, porém ela está reprimida por força da sociedade, por força de leis morais, civis, por força de leis governamentais, decretos e sei lá o que mais. Você pode abrir aí o leque da sua mente. Nela, na mente aqui, os sentimentos mais profundos, mais nobres, e também os mais perversos e hediondos, aquilo que a gente rejeita, estão na mente. O ser humano, por natureza, já nasce com a tendência para o mal. É lógico que em graus diferentes, dependendo muito do meio em que ele vive,
ele é formado. Existe uma série de coisas aí que não vamos discutir agora. Mas por que ele nasce com essa tendência para o mal? Todos nós, na carne, no nosso nascimento natural, original, nós somos herança de um casal, Adão e Eva. Eles foram criados para viver eternamente em comunhão com Deus. Mas eles pecaram, transgrediram essa comunhão pelo seu pecado. E aí eles foram expulsos do Éden e se tornaram contra o Criador, especialmente Adão. Por isso que quando nós observamos a criança em suas reações, percebemos como ela tem uma tendência maligna. Ela faz birra para conseguir ou deixar de fazer alguma coisa. Ela exige, ela briga, ela morde, ela avança no pai, na mãe. Como ela entra em guerra, um braço forte querendo quebrar o braço do pai e da mãe. Para a criança, não é necessário nós ensinarmos o mal. Se você perceber, ela na tendência sua natural, às vezes brincando com os amiguinhos, a maldade está em cima dela. Ela já é egoísta, muitas delas não dividem brinquedos, nada, tudo é dela e querem o que é dos outros. Para educar esta criança ou as crianças nos caminhos da ética moral, colocar ideias novas nela, padrões familiares, morais, éticos, não é fácil. É uma tarefa difícil. Por isso, eu sou radicalmente contra a tese de que criança não pode ser reprimida em seus instintos. Ou seja, ela precisa extravasá-los. Isso é uma grande mentira, isso é uma ideia satânica. Eu não admito isso. Isso é uma filosofia que vem do maligno. Pois a criança que não é ensinada a se desenvolver dentro de bons caminhos, ela não aprende o que é bom. E outra coisa, ela não aprende a ter limites, a respeitar. E nela é desenvolvido um orgulho extremamente egocêntrico. Quando a criança não é educada para os bons costumes, em verdade vão sendo armazenadas nesta mente da criança, num crescendo profundo, os sentimentos de maldade, de rebeldia, os sentimentos de egoístas, de querer tudo para si, se tornar o centro de todas as coisas. E aí, quando ela chega na idade adulta, como ela vai reprimir esse mal que ela desenvolveu? E às vezes ela reprime e aí ela entra em sérios conflitos. Por quê? Porque ela reprime por causa de uma pressão de uma moral exercida devido àqueles problemas que nós falamos antes, lei, conjunto da sociedade, família, e começam a todos a rejeitá-la. Então ela se reprime e começa a entrar dentro de padrões, mas não voluntariamente. Então ela começa a ter conflitos. A sociedade assim deixa sua mente coisas reprimidas lá dentro. E como a gente percebe isso? Eu percebo pelo seguinte: as palavras, os olhares, as expressões fisionômicas, as piadas, os desejos, aquilo que ela não pratica, mas ela coloca e olha como sendo algo maravilhoso, né? Então, o que ela tem na mente acumulado, nas suas experiências, nos seus estudos, entra em conflito, às vezes, com essa coisa natural do seu ser que não foi reprimido na infância para ensinar, para que ela esqueça aquilo que é natural. Então daí vem a promiscuidade, vem a corrupção,
vem as mentiras, vem as falcatruas, é tudo aquilo que a gente observa no mundo. Para mim, a criança precisa ser reprimida em seus desejos naturais, porque eles advêm do pecado original. E ser educada para os bons caminhos da vida é que podem construir uma mente mais saudável e, por consequência, na idade adulta, ela ter menos conflitos. Entre a prática e o que está na mente, como fonte de desejo, nós temos o quê? Uma série de coisas. Por exemplo, eu acumulo na minha mente estudos, experiências, visões, muito daquilo que eu aceito, ainda que com certas reservas. Por isso, a mente sadia realmente vem de uma conversão autêntica, não somente no sentido moral, pressionado por a sociedade em que ela vive, nesse sentido da educação humana para os bons costumes, normatizados por leis, morais, judiciais, sejam lá quais forem, mas especialmente pela transformação espiritual. É uma volta ao Criador, é um ascendente espiritual, é um ascendente de ideias boas, é um ascendente de pensamentos bons. Adão desobedeceu. A transformação de que estamos falando, então, é passar pelo arrependimento de ser como o Pai na carne e voltar à origem santa antes do pecado original, para o Deus da santidade, o Criador. Quando Paulo escreve à igreja de Colossos, louvando a Deus em suas orações, né, ele pede o quê? Que sejam o quê? Vamos lá. Transbordantes de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, entendimento espiritual, a fim de viverem o quê? De modo digno para o inteiro agrado do Senhor. Para o quê? Frutificando em toda boa obra, crescerem no pleno conhecimento de Deus. Isso está registrado em Colossenses 1, versos 10 e 11. No verso 13 desse mesmo capítulo, que ele diz: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas, daquela escuridão, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta é a forte razão para que a pessoa não aceite a Bíblia naturalmente. Ela discute e põe em dúvida a existência de Deus e de Satanás. Ela rejeita aqueles que professam Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Elas têm um jargão. Quem é que pode ter certeza da salvação? Mas essa certeza, aqueles que a têm, é real, porque ela está aqui dentro e ninguém pode tirar. Ela está aqui, e não somente no sentido intelectual. Ele sente a proteção, ele sente a direção, ele sente o consolo que vem de Deus. Observemos as palavras do texto. Viverdes de modo digno do Senhor. Ora, se a mente é a sede de todos os pensamentos e sentimentos, e ela já vem do mal, separada de Deus, por si só, ela é incapaz de aceitar a dignidade do Senhor, pois seus inimigos de santidade contrariam todos os desejos da mente humana. Aí ele vem de uma outra forma, frutificando em toda boa obra. Ora, se a mente tem armazenado os desejos internos da carne e pensa somente em si mesmo, na satisfação desses desejos, como naturalmente vai aceitar o amor ensinado por Jesus e frutificar nesta boa obra? Marcos 12, 33, ele diz o quê?
amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Isso é muito mais do que cultos, holocaustos, é muito mais do que ritos religiosos, é muito mais do que tudo. Por quê? Porque o amor, isso que sai aqui do coração, está na mente, mas ele desceu para o coração, ele renuncia de si mesmo, como Cristo fez. Se tornou carne, foi à cruz, renunciou à sua vida humana para nos substituir e assumir o nosso pecado lá. E este mandamento significa ter a mesma consideração com o próximo que a pessoa sente por si mesma. O mesmo amor com que se ama, portanto, deve ser conferido também ao próximo. Por isso, ele resumiu todos os mandamentos no amor. Disso depende toda a lei, todos os profetas, disso depende a tua vida. Quando você ama, você está liberto. Você não tem aqueles desejos malignos, hediondos, perversos de vingança. Você está livre, você tem luz e não vive nessas trevas humanas. Aí você não rouba, não mata, não cobiça o que é alheio e daí por diante. Então, a mente não se desenvolve, é transformada, não se desenvolve com a imoralidade. Ela passa a honrar pai e mãe, se integra em amor com a família e com a sociedade e renuncia de si mesma para favorecer o próximo. Quando ela chega num status, por exemplo, de comando ou de uma sociedade, de um grupo, de um país, ela não quer usufruir daquilo tudo lá para si mesma, acumular para si. Ela renuncia de si para servir este grupo, esta sociedade, este país. Partindo dessa premissa, é que podemos compreender as maldades praticadas pelo ser humano. Os crimes, a luxúria, a corrupção geral, está na faculdade natural do ser humano. Portanto, aquele que tem Cristo deve ter compaixão daquele que ainda não o tem, por perceber o sofrimento que ele vive, seus conflitos espirituais e morais, éticos. Pois como criatura de Deus ele tem incrustado na sua mente que Deus existe. Mas por ele não ter essa relação com Deus, mesmo que ele viva nessa crença natural, ele vive como se Deus não existisse. Por quê? Porque o seu ânimo tem a certeza do Deus vivo e verdadeiro como perfeito em juízo. E também percebe a existência de Satanás. Quanto mais se acentua esses conflitos, mais ele se lança à maldade, procurando um esconderijo, alguma coisa que venha melhorar esses conflitos mentais. Para mim, o meu alto refúgio é Deus, é o Senhor Altíssimo. Ele é o meu refúgio, ele é meu abrigo. Eu procuro ter a mente dele. Através do quê? Como que eu vou tendo a mente dele? Através do que ele principia, educa pela palavra. Por isso, somente havendo a transformação espiritual é que o ser humano pode estar ligado a Deus, e isso acontece por meio de Cristo. Por si mesmo, o homem não é capaz de alcançar a saúde mental. Por quê? Essa saúde mental traz paz, mas não vem do mundo, não vem da faculdade, não vem do primário, não vem da sociedade, não vem daqueles que estão me instruindo, vem da Bíblia, vem de Deus. Então,
conforme nós vamos meditando na palavra dia a dia, a nossa mente vai sendo o quê? Transformada. Ela vai tirando aquele molde que o mundo, o pecado colocou, para ir trazendo um novo molde que tem luz e mostra a real perspectiva de vida que nós devemos ter. Como nós devemos nos comportar. Esses ensinos não podem ser interpretados de acordo com as tendências humanas, mas sim no seu contexto geral do ponto de vista de Deus, para que seja entendido o que Ele realmente exige de cada um de nós. Nós estamos vivendo, já vivemos muitas épocas, nós mesmos, eu já vivi época muito pior que essa. Eu tenho 77 anos, vou fazer 78 este ano. Já vi coisas incríveis, já vi momentos difíceis nas profissões que eu desenvolvi. E estamos vivendo mais uma época difícil. Então, procuremos nestes dias de tantos desencontros não deixar a nossa mente devagar. Procuremos o máximo possível nos abster das manifestações que a mídia, os governos, a ciência e toda a carga de coisas de informações que nos vêm dos mais variados segmentos imporem sobre nós o medo, o terror. Fiquemos firmes na palavra de Deus, porque é nela que Jesus nos diz que encontraremos paz, sabedoria e nossa esperança é reforçada. Não nos desfaleçamos, mas sejamos fortes, como Deus disse a Moisés. Ser forte e corajoso. Apenas não se desvie da minha lei. E isso nós devemos fazer até o dia que aprover a Deus resolver a nossa situação em definitivo. Isto é, nos levar para o fim desta jornada na Terra, para o início da jornada mental pura, perfeita. Medite nisso. Que Deus te abençoe.